A embaixadora escalada por Lula para tentar apaziguar a treta com os Estados Unidos parece que não está conseguindo concluir sua missão. Marco Rubio, secretário de Estado de Donald Trump, acaba de anunciar que os Estados Unidos negará visto para oficiais estrangeiros e seus familiares que censuram cidadãos americanos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira 28 que enviou uma carta a Marco Rubio quando foi anunciado no cargo e até agora não recebeu uma resposta. O secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. A esperança. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Agora, o que me causa também, deputado Faur, estranheza é que, veja, nós estamos no momento em que o governo e a esquerda como um todo está acusando os Estados Unidos de supostamente interferir na jurisdição brasileira. Se houver a sanção, que aliás o secretário Marco Rubio acaba de anunciar que vai cancelar os vistos de autoridades estrangeiras que violam a liberdade de expressão. As sanções me parece que acabaram de começar. Mas o governo e a esquerda, ministro, estão dizendo que os Estados Unidos estão interferindo na soberania e na jurisdição brasileira. Ora, o Brasil, ao conceder o asilo diplomático à senhora Nadine Heredia, está, o governo sim, afetando e interferindo na jurisdição de outro país, que é o Peru. Porque houve uma decisão judicial do Peru condenando a senhora Nadine Heredia por corrupção. E o governo brasileiro, interferindo na jurisdição do Peru, dá o asilo diplomático para ela e não só isso, manda avião da FAB buscá-la. Isso sim é uma interferência do Brasil na jurisdição e na soberania do Peru. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse paralelo do que está acontecendo nesse exato momento com a senhora Nadine Heredia e com as acusações infundadas do governo de que os Estados Unidos estariam tentando interferir na jurisdição e na soberania brasileira. E aqui eu gostaria já de entrar nesse segundo assunto, que é, veja só, o Brasil concede asilo diplomático para criminosos condenados por corrupção, mas ao mesmo tempo persegue brasileiros que estão fora do país. Foi noticiado na imprensa que a Embaixada do Brasil na Espanha contratou um escritório de advocacia para tentar trazer o Oswaldo Eustáquio de volta ao Brasil. Qual foi o custo da contratação desse escritório de advocacia por parte da Embaixada do Brasil na Espanha? Quem recomendou a contratação desse escritório de advocacia? Da onde está saindo o dinheiro? É da própria embaixada? É o Itamaraty que está pagando a contratação desse escritório de advocacia? Em relação aos Estados Unidos, como disse, o secretário Marco Rubio acabou, nesse exato momento, de fazer o anúncio do início dessas sanções. Ontem, saiu uma matéria no Globo dizendo que o Supremo Tribunal Federal estava acionando o Itamaraty estava municiando o Supremo Tribunal Federal de missões oficiais de brasileiros, inclusive de parlamentares brasileiros, aos Estados Unidos. Então a pergunta que eu quero saber, a resposta, é quais documentos e quais informações o Itamaraty tem municiado o Supremo Tribunal Federal? Porque me parece que o Itamaraty perdeu espaço nas relações internacionais, em cuidar dessa tão importante pauta do Brasil, e passou a ser assessoria internacional do Supremo Tribunal Federal, deputado Feliciano.
Então, essa matéria saiu ontem no Globo. Eu gostaria de saber do senhor ministro quais foram exatamente as informações que foram compartilhadas, a pedido de quem, se houve um protocolo oficial, se essas informações estão sendo compartilhadas extraoficialmente, e qual vai ser a postura do Itamaraty, já que, nesse exato momento, o secretário Rubio acaba de anunciar que vai começar o cancelamento de vistos de autoridades estrangeiras que tenham violado a liberdade de expressão de americanos. Porque ontem eu disse isso aqui na Credem. O que está sendo debatido nos Estados Unidos, deputado Nicolas, é que decisões do ministro Alexandre de Moraes afetaram diretamente cidadãos americanos e empresas norte-americanas. E, portanto, os Estados Unidos está protegendo a sua jurisdição e a sua soberania, aplicando essas sanções que foram anunciadas nesse exato momento pelo secretário Marco Rubio. Qual vai ser a postura do Itamaraty nesse contexto? Porque até agora não houve um contato efetivo do Itamaraty com as autoridades do governo Trump. Houve troca de cartas, talvez até essas reuniões de segundo e terceiro escalão dos dois governos, mas não houve uma efetiva reunião do governo brasileiro com o governo Trump. Até porque eu quero lembrar a todos vocês que o presidente Lula chamou, no período eleitoral norte-americano, o Trump de fascista. A primeira-dama mandou Elon Musk para aquele lugar. O Lula declarou voto abertamente na Kamala Harris, a opositora do presidente Trump no período eleitoral. O Lula, por onde passa no mundo, resolve criticar o Trump. Então, qual vai ser a conduta do Itamaraty nesse contexto que nós estamos vendo se avizinhar? O Itamaraty vai continuar sendo a assessoria internacional do Supremo Tribunal Federal ou vai fazer relações exteriores de Estado, do Estado brasileiro? Acho que essa pergunta é importante esclarecer. Por fim, nós tivemos recentemente o tragicômico episódio da primeira-dama Janja na China, que até os próprios deputados do PT reclamam nos corredores da atuação da primeira-dama, pedindo interferência da China na regulação das redes sociais aqui no Brasil. Mas isso não é crime. Contra isso não tem inquérito. A primeira-dama pode pedir interferência da China para a regulação de redes sociais no Brasil. Sendo que a China não é exemplo para nenhum de nós de regulação de redes sociais. O Congresso brasileiro já não quis a regulação das redes sociais através do projeto de lei 2630, que era muito rígido, que implementava a censura. Imagina esse novo projeto que está vindo do governo depois da viagem que o presidente Lula, junto com a sua primeira-dama, fez à China e pediu a interferência expressa da China na regulação das redes sociais no Brasil. Essa referência é uma decisão que parece que acabou de sair anunciada pelo secretário de Estado americano. Isso diz respeito a vistos a pessoas. A questão de visto, a política de visto, é uma política de cada Estado. O Estado toma a decisão de conceder ou de não conceder. São inúmeros os fatos, inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e que são negados e tudo. Os vistos oficiais, evidentemente que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Os vistos para participantes em reuniões multilaterais, como são Nações Unidas, OEA e tudo, os acordos de sede obrigam o país a conceder. Portanto, isso não acontecerá. Agora, a questão de conceder visto é uma questão única e exclusivamente da alçada do país que emite o visto, e acho até que por isso que é muito importante termos também um registro temos também uma exigência de vistos para muitos países, porque se precisa ter, sem dúvida nenhuma, um controle sobre as pessoas que entram. Mas isso é uma decisão do país, é uma decisão soberana de cada país conceder ou negar, e não tem que dar explicação. Então, assim está, e eu queria só dizer que não há de forma alguma não posso concordar com essa menção de que o Ministério está municiando o Supremo Tribunal Federal sobre missões ao exterior, de forma alguma. As missões todas que são feitas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, por qualquer outro ramo do governo, Executivo mesmo, e outros ministérios, ou do Judiciário,
o Ministério recebe e dá apoio e acompanha quando é solicitado, quando precisa, mas não existe isso de municiar com informações sobre missões ao exterior. Isso não existe, não houve, posso lhe garantir que não existe esse tipo de acompanhamento para tomar conta e para dizer para dizer ou como denunciar ou delatar quem está aí. Não há nada disso. É livre, os Estados Unidos é um país livre, a Europa também, todos os países são livres. Todos que querem viajam, têm os encontros, as atividades que quiserem e cada um responde por si. Muitas coisas vêm ao conhecimento até pela imprensa, então não há necessidade sequer de relatar. Agora, eu gostaria também de dizer que há inúmeros, não foi só a carta que eu mandei ao secretário de Estado, Marco Rubio, que foi o contato entre o Brasil e os Estados Unidos. É uma série de contatos em todos os níveis. Eu já me referi aqui aos contatos que eu tive no mais alto nível, porque o primeiro nível abaixo do presidente da República são os ministros de Estado na estrutura norte-americana. Eu falei com o secretário, com o encarregado de Comércio Exterior dos Estados Unidos, o STR, o vice-presidente falou com o secretário de Comércio, enfim, e a embaixada tem contatos intensos, continuam havendo trocas de missões, quer dizer, nós temos um contato absolutamente normal e correto com as autoridades americanas. Com relação a que Vossa Excelência se referiu da interferência da China nas redes sociais brasileiras, eu também queria dizer que não houve. Eu estava presente no jantar em que o presidente se referiu às redes sociais, ao perigo das redes sociais, e pediu à primeira-dama que dissesse o que ela achava. E a única preocupação expressada foi com referência ao perigo, ao risco, como eu mencionei no início da minha apresentação, do uso das redes sociais para divulgar os famosos desafios que levou à morte uma menina de 8 anos há pouco mais de um mês aqui em Brasília, e também a divulgação de pornografia infantil e tipos de matérias de publicidade que põem em risco os jovens. Não houve nenhum pedido, não houve nenhuma proposta de conferência, pedido de vinda ao Brasil, seja de funcionários para tratar do tema. Só se mencionou que a questão das plataformas tem que ser levada em conta porque há riscos enormes para a sociedade. E também a questão da interferência do Brasil, a extraterritorialidade das leis brasileiras nos Estados Unidos, também não se põe. Não é nada disso. A questão que apenas para esclarecer, mas não é da alçada e da competência do Itamaraty, mas o que acontece com relação ao TikTok e a outras redes, e ao X e aos outros, é que eles não estão aceitando, sobretudo a X, não aceita as determinações da lei brasileira. Uma delas é ter representante legal no Brasil. Eles não tinham fechado durante algum tempo. Ministro, só para evitar espalhar fake news, não existe lei no Brasil que obrigue milhares de sites internacionais que aqui existem, milhões, a terem sede no Brasil. Isso é uma fake news do governo Lula que está sendo espalhada e do STF também. Essa lei não existe. A menos que o senhor diga qual é a lei, porque essa lei não existe.